Boa noite, Ruben Amorim, Miguel Custódio, estamos em direto para a Sporting TV. Ontem disse aqui que sentia este Sporting mais robusto, mais perto de ganhar estes jogos grandes do que até quando os ganhava na época em que foi campeão nacional. Hoje foi a prova disso mesmo, os jogadores deram-lhe razão, a forma como a equipa controlou o jogo, conduziu os momentos decisivos. E depois também perguntava-lhe sobre o Eduardo Quaresma, porque ele saiu ovacionado aos 60 minutos, depois de ter até chorado quando faz aquela assistência para o Gyökeres no golo que foi anulado. Os adeptos lá fora também dizem que foi o homem do jogo, mesmo jogando só 60 minutos. Que palavra é que tem também para o Eduardo? Ganhou hoje uma solução, um jogador? O Eduardo não me surpreendeu. O Eduardo consegue fazer este tipo de jogos quando está concentrado. O que me preocupa no Eduardo é ele manter este nível. Porque todos os jogadores com talento podem fazer um bom jogo. Os jogadores que têm talento e mentalidade é que podem jogar numa equipa grande que tem sempre que ganhar. Esse é o único problema do Edu. Eu fico muito feliz por ele. Mas eu, como treinador, o que me preocupa é o dia da manhã. E, portanto, apesar de eu achar que ele merece, o facto de chorar é alguém que sente uma grande pressão, que finalmente teve um bom dia, depois de alguns anos em que teve dificuldades em Tondela, na Alemanha e etc. Eu percebo tudo isso. O que me preocupa é o dia da manhã, a forma como vamos gerir a cabeça do Eduardo. Portanto, eu digo, bom jogo, Eduardo, um bom jogo do campeonato, aguentou 60 minutos, teve falta de ritmo de jogo, amanhã tem que recuperar, no outro dia tem que recuperar e tem que voltar ao mesmo tipo de concentração, porque hoje era obrigatório, toda a gente viu, o Seba saiu, o Quaresma entrou, toda a gente olha para ele e ele obrigou-se a estar concentrado. Agora, todos os dias dos treinos aos jogos, numa equipa grande como o Sporting, essa é a minha grande preocupação com o Edu, portanto digo apenas ao Edu bom jogo amanhã a treino. Em relação aos jogadores, nós já demonstrámos isso ao longo do campeonato, obviamente que também é um peso que os jogadores se calhar tinham, e o que nós dizemos a eles é para olharem para as imagens, para a forma como jogamos, para as estatísticas e etc. E não só apenas para o resultado final, que no fim, no futebol é o que conta. Portanto, os jogadores não fizeram mais daquilo que eu já estava à espera. Boa noite, Ruben. Joana Pires, TVI CNN Portugal. Duas questões, se me permitir. A primeira sobre a mentalidade forte. Ontem elogiou muito essa mentalidade forte do Futebol Clube do Porto. Eu queria lhe perguntar se hoje foi essa mentalidade forte que viu do Sporting, sobretudo quando está constantemente a falar do crescimento da equipa, se está preenchida essa lacuna no crescimento da equipa. E depois também perguntar-lhe sobre o Gyökeres, porque quando o Pedro Gonçalves marcou o golo, há imagens dele a celebrar o golo como celebra o Gyökeres. A energia do sueco também veio dar outra forma dos próprios jogadores de Sporting a verem o jogo nesta altura? Não, eu acho que veio melhorar a nossa equipa. Os adeptos gostam muito dele. Olhar também para o outro lado. A verdade é que hoje fala-se que o Arsenal quer o Gyökeres, o Chelsea, etc. E ele esteve em Inglaterra, lá bem perto deles, e toda a gente conhece o Championship. E, portanto, é olhar da outra forma. Da mesma maneira que o Sporting melhorou o Victor melhorou o Sporting. Portanto, as duas coisas estão ligadas. Portanto, obviamente que ele veio dar uma energia e uma capacidade diferente ao Sporting, como muitos outros jogadores. Em relação à mentalidade forte, o Porto tem sempre uma mentalidade forte. Eu disse antes do jogo, nós temos que crescer nesse aspecto. Hoje fomos muito fortes em tudo o que foi duelos, segundas bolas, entendemos o jogo, os momentos do jogo, quando pressionar, quando não pressionar, e acabou por correr tudo bem. Agora, não acho que esse passo está dado, da mesma maneira que eu disse do Quaresma. Toda a gente pode ter um dia assim, muito concentrado, muito forte, muito decisivo nos duelos, muito disponível para o jogo, e depois amanhã temos outro jogo que se calhar não tem tanta visibilidade e baixamos o nível. Portanto, isto é uma maratona e há que continuar. CMTV. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu pergunto se considera que esta vitória foi escassa perante aquilo que se passou dentro de campo e se Sérgio Conceição lhe deu os parabéns assim que acabou o jogo. E depois também falou aí em vários clubes interessados no Gyökeres. Eu pergunto quantos pontos é que pode dar o avançado ao Sporting esta época e se aquilo que vai vendo nos treinos, nos jogos, pensa que este interesse, este mediatismo todo não pode deslumbrar o Gyökeres nesta altura do campeonato, a menos de um mês da abertura do mercado?
Eu acho que mexe com todos os jogadores. A verdade é que eu também sinto isso às vezes no Inácio, porque eu sei que há clubes interessados nele, sinto em outros jogadores e, portanto, o Vítor não é a exceção. Com o Vitória, voltando ao jogo que já passou, mas voltando ao Vitória, acho que o Vítor deixou o jogo correr um bocadinho e, portanto, é aquilo que eu digo. Às vezes nós não podemos relaxar e isso pode ter algum impacto, não sei. Portanto, é o tal da mentalidade. Concentrar-se em todos os jogos. Nós fazemos o nosso trabalho, volto a dizer que é pela cláusula, eles sabem bem com o que contar e, portanto, não há forma como proteger os jogadores dessas abordagens todas dos clubes. Em relação ao seres... Não sei, temos que olhar para os jogos que ele, no futuro, eu não sou bruxo, não sei. Sei que o Paulinho já nos deu, com o Casa Pia, não foi? Deu-nos com o Casa Pia, o Paulinho deu-nos com o Famalicão, e, portanto, se formos aí a ver os pontos, se calhar o Paulinho também deu tantos pontos como o Vítor, e, portanto, a equipa toda ganha jogos, a equipa toda ganha campeonatos, a equipa toda valoriza os jogadores individualmente, e, portanto, não quero estar a realçar. Vocês, obviamente, têm o que o fazer e eu quero realçar o trabalho da equipa, porque foi a equipa que venceu o jogo. Em relação às oportunidades do jogo, nós podíamos ter feito, e fizemos, mais golos, mas ganhámos, isso é o mais importante. Não calhou. RTP. Olá, Ruben, boa noite. Gostava de voltar um bocadinho atrás à situação do Quaresma, à inclusão dele no 11 inicial. Teve a ver com o plano de jogo que estava traçado, há uma lesão, sai o Coates, tem que ir buscar um jogador ao banco de suplentes. Podia ter recuado, por exemplo, o Mateus. A inclusão dele é uma forma de demonstrar que todos contam e que tem confiança no jogador e por isso não chamou, por exemplo, o Mateus para a zona central do terreno, por fazer os três centrais. Gostava que falasse um bocadinho do plano de jogo. E depois, falando um bocadinho também da estaleca de campeão, que tem sido um tema muito, muito abordado, viu o Ruben, durante a segunda parte, várias vezes chamar a atenção do Gyökeres, do Pedro Gonçalves, para terem mais calma. O Sporting que saía para o contra-ataque e parecia que a equipa estava a perder um bocadinho o controle do jogo cá atrás. Queria saber se isso também tem a ver com aquela estaleca que falta por vezes ao Sporting. Não, começando já por aí, o que eu disse ao Vítor e ao Pote era para aguentarem. A pressão era alta do Porto e eles estavam a fazer quase na linha do meio campo. Simplesmente eles tinham que pensar um bocadinho e aguentar, porque em contramovimento, aguentar na linha do meio campo. Nunca haveria fora de jogo. Era a única coisa. Eu queria que eles saíssem, queria que fizéssemos mais golos, porque é a única maneira de ganhar jogos. Foi muito por aí, não foi no sentido de não vão tanto para a frente, foi o contrário. Foi pensar um bocadinho, e vocês viram a segunda parte, que nós com a bola descoberta, alguns foras de jogo onde nós podíamos ter aguentado mais tempo e foi foi esse o fator do meu sinal para eles pensarem melhor o momento de soltar a bola e até de arrancar para as transições. Em relação ao plano de jogo, nós fizemos um trabalho tático durante 2 dias. O Seba lesiona-se no último momento do treino. O Quaresma passou o tempo todo a fazer trabalho tático junto ao Osman, que era ele que ia lá jogar. Sabia tudo. Depois, se fosse o Reis, tínhamos que alterar várias peças para dentro. O Inácio passou o jogo não muito a ir à linha, mas muito por dentro. E o Reis a ir muito por dentro não tem as mesmas capacidades do Inácio. Portanto, mudámos jogador por jogador. O Osman sente-se confortável no meio e eles estão lá para jogar. E eu não tenho dúvidas da capacidade do Quaresma. Agora, volto a dizer, é o dia da manhã que me preocupa. Portanto, o que foi um plano de jogo onde saiu entrou o outro, para não se mudar tudo aquilo que treinámos, porque com tudo o que se passou, com tudo o que se disse, que nós não ganhávamos estes jogos, eu chegar um dia sem treino e mudar as peças todas porque um saiu, ia fazer, quanto a mim, a geneira, e portanto foi essa a escolha. Ruben, olá, Nuno Luz. O Sérgio Conceição disse há instantes na flash interview que das vezes que jogou com o Sporting, esta foi a vez que o Sporting teve mais dificuldades. Eu gostava de saber qual é a sua visão sobre isto e também disse que pela festa que o Sporting fez, parece que o campeonato acabou hoje e as contas fazem-se em maio. Eu também concordo, não? As pessoas estão contentes. O Sérgio Conceição, depois de perder, já falar, já é bom, portanto não vamos estar aqui a comentar as palavras do Sérgio. Já sabemos que ele também, quando perde, é assim, explosivo, e portanto eu não vou estar a comentar as palavras dele. Acho que a equipa fez um bom jogo, mas concordo completamente com o treinador do Porto. Isto é mais um jogo de campeonato, deve ser encarado como um dia normal, temos que seguir em frente.
Últimas questões, Bruno. Boa noite, Rubem Amorim, Bruno Andrade. Se me permite pormenorizar um pouco mais a questão do Quaresma, você usou a expressão o dia de amanhã, eu vou trazer um pouco para o dia de hoje. Você sentiu necessidade de ter uma conversa com ela antes da partida, até pela mudança ter sido feita quase que de surpresa? E a outra questão também envolvendo o Quaresma, que fez uma belíssima primeira parte, você citou falta de ritmo de jogo, a gente pode usar também questões táticas, mas se porventura, e você que sempre usa a palavra mentalidade, sentiu necessidade de tirá-lo, para quem sabe sentir o apoio dos adeptos e trazer confiança para um jogador claramente que necessita dessa confiança? Não, em relação ao tirei porque ele já estava muito cansado, tem tido pouco ritmo de jogo, e a verdade é que se nós olharmos quase lance a lance, ele teve que fazer grandes corridas, grandes deslocamentos, a concentração é grande e foi um jogo difícil para ele. Obviamente que eu não penso nem por um bocadinho, e peço desculpa aos adeptos se os adeptos lhe vão apoiar, ou se vai ser bom, ou se vai criar um bom ambiente. Simplesmente foi uma alteração tática, ele tinha acabado de levar amarelo, jogou se calhar com o jogador que estava em melhor forma no Futebol Clube do Porto, e essa foi a ideia, não foi para ter uma ovação. Nós tivemos uma conversa com ele, conversa de 2 minutos num quadro a dizer o que tipo de posicionamento, a relembrar, e ele foi dizendo tudo. Eu perguntei-lhe se ele sabia o que tinha que fazer, ele foi-me dizendo tudo o que nós treinámos, e portanto durou 2 minutos a conversa com ele, e ele soube apenas de manhã. Record. Olá, boa noite, Ruben. Aproveitava para lhe perguntar, já concordou com o Sérgio Conceição que de facto acaba em maio, se de facto o mais difícil está feito, que é chegar à frente e agora fazer o que os outros adversários fizeram nos últimos 2 anos, que é obrigá-los a correr atrás do Sporting. E também aproveitava para lhe perguntar exatamente o que é que aconteceu com o Coates, então, se for possível dar alguma informação. O Coates esteve quase no último lance do treino, arrancou e saltou e tem uma lesão muscular. E, portanto, vai estar algum tempo parado, não sei quanto tempo. Depois, é só em maio. Ainda hoje olhámos para o calendário. Olhar para o calendário de janeiro. Então, se conseguirmos a qualificação para a Final Four, olhar para fevereiro, isto ainda vai mudar tudo. E, portanto, mais um jogo de campeonato e há que seguir em frente, não fazer grande caso disto. TSF, última questão. Boa noite, Tiago Santos, em direto para a TSF. Sente que esta era a vitória que a equipa precisava num jogo grande, depois da forma como o Sporting perdeu diante do Benfica, depois da derrota em Guimarães? O Balneário precisava de uma vitória como esta, diante do Porto? Eu acho que sim, acho que tem algum impacto. Sim, podemos dizer que a equipa precisava de uma vitória assim, e acho que foi um bom dia para nós. Muito obrigado. Obrigado.